Pessoal, conversei com vocês ontem, falei que a aula de hoje ia ser um pouquinho mais comunicativa. Estou com saudades realmente de vocês e é muito esquisito a gente ficar longe. As aulas acabam às vezes ficando muito impessoal quando é videoaula, porque vocês veem minha cara, mas eu nunca vejo a cara de vocês. Então vou até convidar vocês a abrirem as câmeras, se vocês se sentirem à vontade. Eu ficaria bem feliz em ver um pouco dos rostinhos de vocês. Desde o começo dessa história da aula à distância, a gente a gente tem feito, enfim, essas aulas por conferência. E lá no começo eu tive vários problemas com vocês e as outras turmas, de pessoas fazendo coisas indevidas dentro desse Zoom. E aí eu fui cada vez ficando mais com, assim, medo mesmo de deixar vocês com muita autonomia e acabou ficando muito distante eu de vocês, né? E eu tô bem chateado com isso. E eu espero que mudar um pouco isso, então eu quero ver mais o rosto de vocês, quero ouvir mais vocês, quero que vocês participem mais das aulas. E aí, em contrapartida, obviamente, eu gostaria que vocês me mostrassem confiança e que eu ficasse tranquilo para não ficar com essa, enfim, insegurança de acontecer qualquer besteira aqui dentro desse espaço. Então, legal, eu tô vendo algumas carinhas já. Oi, Lu, oi, Fê. É bom ver um pouquinho de vocês. Então, quem quiser liberar a câmera aí, eu vou ficar bem feliz também, tá bom? Recados da aula de hoje. Desafio de matemática, não esqueçam. Hoje é a última aula que a gente tem para eu lembrá-los do desafio de matemática. É, eu tô com medinho de vocês, hein, galera? Porque o primeiro ano tem que ser o ano com mais inscritos para eu jogar na cara de todo mundo que o primeiro ano ganhou. Então, não me decepcionem, por enquanto o primeiro ano é o que tem menos inscritos. Então, vamos mudar isso aí, caprichem, se inscrevam lá. A gente já tem umas 12 duplas do primeiro ano inscritas, já tem então, umas 24 pessoas. Mas vamos aumentar esse número aí, quero todo mundo do primeiro ano participando do desafio. Vale bastante a pena, realmente, para quem já participou no passado ou para quem ainda não participou, é uma oportunidade muito, muito legal. A gente fez um mega esforço para fazer uma atividade muito incrível para vocês e eu tô apostando que vai ser legal mesmo. Então, é isso, se inscrevam, não deixem de se inscrever e participar dessa oportunidade. A gente já está muito cheio de live, muito cheio de ficar assistindo Netflix, chega um pouco dessas coisas de sempre. Vamos mexer nosso cérebro de outras formas e essa vai ser uma forma bem legal. Então é isso, se inscrevam, não deixem de se inscrever. Tomem cuidado também porque a gente tem um número limite de vagas e, enfim, pode ser que esse número passe. Então não demorem muito para se inscrever. Sobre os outros recados do nosso curso. Algumas pessoas já estão vindo me procurar para falar sobre revisão da nota da parte dissertativa. Pessoal, eu ainda não estou aceitando pedido de revisão porque a gente ainda não terminou de corrigir. Então pode ser que sua nota tenha aparecido lá, mas que nem seja sua nota de verdade. Então segura um pouquinho isso. Na semana que vem eu vou falar com vocês, eu vou falar, olha galera, agora realmente as notas já estão ao que a gente viu lá. E aí sim eu vou explicar para vocês como faz para pedir revisão. Aí a gente revisa e conversa e tal. E provavelmente vai precisar de revisão, tá? Algumas pessoas talvez mandaram e não tem aí do arquivo certo. Enfim, a gente vai conversando e vai resolver problema a problema. Isso é uma coisa. A outra coisa era sobre a lição de casa. Sobre a lição de casa, eu vi que vocês tinham duas questões, né? Vocês me surpreenderam, na verdade. A questão que eu achei que ia ser mais fácil para vocês foi a mais difícil, a que era mais difícil foi a mais fácil. Então, deixa eu discutir com vocês a questão 1 da lição, que mais gente teve dificuldade. Ela tinha esse desenho aqui, e ele dava essa expressão, menos 3x² mais bx mais c. E aí perguntava quais são os valores de b e c. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar olhando para essa função é que ele só deu um ponto para a gente. O único ponto que ele deu é o ponto 5,50, que é justamente o vértice dessa parábola. Lembrando que o vértice ele é o ponto máximo da minha parábola ou o ponto mínimo, depende se a parábola está assim para baixo ou para cima. Que nem eu falei para vocês na aula passada, né? Boca triste e boca feliz. Então, quando é a boca triste, a gente vai ter um máximo, quando for boca feliz, a gente vai ter um mínimo. Bom, nesse caso, o nosso vértice é o máximo e ele é o ponto 5,50. Então, percebam, a gente tem o valor de A, mas a gente não tem o valor de B nem o valor de C. Mas a gente sabe que dá para calcular o x do vértice como menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. A gente já tem o valor de a, que é menos 3, só falta o valor de b, então. Aí é só trocar o valor de a, né, esse menos b sobre 2a, e a gente vai obter o valor de b.
Tá? Então, essa era a forma para encontrar o B. Para encontrar o C, eu tenho duas opções. Ou eu posso usar o menos delta sobre 4A e falar que isso é igual a 50. Funciona, porque agora você já tem o valor de A e B, só vai faltar o C para descobrir. Ou então, outra possibilidade é pegar o valor de B que você descobriu, substituir aqui, e aí você pega o valor de x e y e substitui nessa equação. Porque percebam, essa função que a gente quer descobrir é a função da parábola que passa por esse ponto. Então, quando eu troco o x por 5 e o y por 50, eu tenho que chegar numa igualdade verdadeira dos dois lados. Então, aqui vai ter 50, eu espero que tudo isso aqui dê 50 também quando meu x for 5. Muito bem, só que eu vou ter o valor de A, vou ter o valor de B, só que eu não vou ter o valor de C. Então, no final das contas, vai sobrar só o C para eu descobrir e aí eu consigo tirar qual é esse valor. Tá? Então, são as duas possibilidades aí. Então, o valor de B dava 30 e o valor de C dava 20, menos 25. Deixa eu ver que alguém mandou uma mensagem só. Eu fiz por menos delta sobre 4A, mas não deu certo. Então, Tina, talvez tenha sido algum problema de conta mesmo, tá? Porque tinha que dar certo. O menos delta sobre 4A tinha que dar certo sim. Lembrando que o menos delta é só b ao quadrado menos 4ac. Tá? Tudo isso menos, né? Não tem a raiz quadrada. Esqueçam a raiz quadrada, é só o delta. Tá? Então, o Lucas falou que sabe o que foi porque ele também tinha feito e dado errado. Lucas, cadê? Deixa eu tentar fazer você falar em voz alta. Cadê? Lucas. Então, fala pra gente, Lucas. Pode falar. Oi, tudo bem? É porque no exercício anterior a esse tinha um outro delta, que o C não era igual a zero. Só que nesse a gente tinha que usar que o C era igual a zero. Eu acho que por isso que o dela pode dar errado, porque o meu deu errado nisso, depois eu fiz que o C é igual a zero e deu certo. Mas Eu acho calma, que C pode não ser é isso a igual a questão do zero. delta. Ah, não, Nessa desculpa, a gente questão? não tá nem nesse exercício, desculpa. Era no outro, porque no outro Tá, tem isso também. entendi. Cadê a questão 2? Aqui, né? Isso, aqui o C era Tá igual a vendo que o zero. C é igual a zero? Só que aí Isso no mesmo. exercício B, o C deixa de ser igual a zero. E aí ela pode ter usado um delta no B e ter usado Isso, outro no C. Era isso que isso. eu quis dizer. Tem razão, tem razão. Porque o C agora vai passar a ser menos 75, né? É isso aí. Mas então, essa questão a galera conseguiu fazer em geral. Essa aqui, de fato, o C a gente não tinha o valor. A gente teria que descobrir ou fazendo menos delta sobre 4A e deixando lá o valor de C para a gente descobrir, ou então fazendo essa outra estratégia que eu falei para vocês, que era substituir o valor de X e o valor de Y. As duas funcionam, tá bom? Então depois vocês tentam fazer de novo. Sobre a aula de hoje, como vai funcionar? Então, a gente vai começar a aula com uma atividade em grupo e vocês vão responder esse teste aqui. Acho que vocês estão conseguindo acompanhar, né? Que chama Estudo da Parábola, Atividade em Grupo. Isso está lá no Mobile Virtual, na página da aula de hoje, para vocês clicarem no link e abrir. E aí ele fala, discuta as questões nos grupos, mas cada membro deve mandar a sua resposta. Então, mesmo que seja a mesma resposta, tá? Vocês podem falar e discutindo no microfone e escrever exatamente a mesma coisa. Mas o que eu quero é que vocês mandem cada um uma resposta para a gente ter um controle melhor de quem fez e tal. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nesse teste, aí ele começa pedindo para vocês selecionarem qual sala do Zoom vocês caíram. Eu vou dividir vocês aqui mesmo no Zoom em várias salas. E aí vocês vão observar qual é a sala que vocês caíram, vai aparecer esse número para vocês. E aí vocês vão respondendo por aqui mesmo, tá, André? Vocês não vão mandar foto, vocês vão responder por aqui. Então, vocês vão abrir esse link que está aqui, que vai cair nisso daqui. Vamos abrir para vocês. Então, vocês vão cair nesse espaço. E aí aqui, gente, vocês vão ficar mexendo nesses valores de A, B e C. Percebam que aqui tem uma função de segundo grau. Vocês vão ficar mexendo nesses valores para responder algumas perguntas que eu fiz. Quais perguntas são essas? O que muda na parábola se A é menor do que zero ou A é maior do que zero? Então, vocês vão mexer lá e me responder isso, discutindo nos grupos. Olhando apenas para o módulo de A, ou seja, ignorando se ele é positivo ou negativo. O que acontece quanto maior é esse módulo? Então, vou olhar só para o valor numérico, esquecer o sinal um pouquinho. O que acontece quanto maior for esse valor? O que acontece? Gabriel, ele funciona no iPad sim, tá? O Gabriel está me perguntando se dá para usar no iPad. Dá sim, não tem problema. Aí depois, mas eu sugiro que vocês estejam em 2 dispositivos, tá? Talvez seja um pouco mais fácil para vocês ficarem no Zoom em um e ficar no questionário em outro. Mas enfim, como vocês preferirem. Depois, o que acontece quando o C aumenta? Então, de novo, vocês vão ficar variando lá o C até entender o que está acontecendo. Vocês vão responder
dada uma lei de função quadrática, quais são os passos que eu devo fazer para esboçar uma parábola? Uma parábola ela não é tão simples de esboçar que nem uma reta, que a gente colocava 2 pontos e passava a reta, e passava a régua e resolvia o problema. A parábola ela é um pouco mais complexa. Então eu quero que vocês no grupo discutam o que será que eu preciso para conseguir desenhar uma parábola. E aí, por último, tem uma questão de desafio para vocês, que eu quero que vocês tentem identificar uma função que faça com que esse passarinho saia daqui e pegue bem exatamente na testa do nosso porquinho. Existem várias, eu quero que vocês determinem uma. Talvez não dê tempo de terminar esse, mas eu quero que vocês comecem a pelo menos pensar, para quando a gente for discutir todo mundo junto, vocês vão me dando insights do que vocês pensaram, tá? Para tudo isso, vocês vão ter 20 minutos, que não é tempo infinito, pelo contrário, é pouco tempo, tá, gente? Então, cuidem para conseguir fazer as coisas com uma certa agilidade, mas também não fiquem desesperados se vocês não conseguirem chegar até o final, não tem problema, tá bom? Então, eu vou dividir agora vocês nesses grupinhos. Caso alguém caia da conferência, entra de novo e eu vou direcionar você a um novo grupo, tá? Talvez seja um grupo diferente do que você estava, mas não tem problema. Só para vocês saberem que pode acontecer. Então, maravilha. Eu vou dividir vocês agora aqui. E bom trabalho, a gente se vê. Eu vou passando nos grupos, eu e a Aline vamos passando nos grupos para ver como vocês estão trabalhando e tirar dúvidas eventualmente também, tá bom? Então, é isso. Bom trabalho, a gente se encontra de novo às 9h10. Pronto, pessoal, estamos todos aqui de volta já. Pode mandar o teste, mesmo que o último não tenha sido resolvido, tá? Algumas pessoas estão perguntando. Não tem problema, quem não conseguiu terminar, pode mandar o teste. Esse teste ele não conta para a nota de vocês, tá? Ele é só para marcar a presença realmente. Podem mandar, tá bom? Então podem mandar o teste tendo terminado ou não. Muito bem. Primeira coisa, volto a convidar vocês a colocarem as câmeras. Então vamos lá. Sempre tem uma galera aqui nessa sala que gosta de botar câmera. Cadê o Gabriel? Cadê quem já estava antes também com a câmera? Boa, Lu, obrigado. É isso. Quem puder colocar a câmera aí, manda ver, porque é mais gostoso conversar com pessoas do que com nada. Então, pessoal, vocês passaram pelas questões, vamos discutir agora um pouquinho delas, e eu vou pedindo para vocês levantarem a mão aqui no chat, né? E aí eu vou abrindo o microfone de vocês para vocês irem comentando. Então, vamos lá. A primeira questão pedia para vocês discutirem o que acontecia se eu mexia o meu valor de A. Então, bom, primeiro, né? Se o A estava igual a zero, vocês já viam que isso nem era uma parábola, era uma linha reta, porque, obviamente, isso aqui deixa de ser uma equação de segundo grau. Mas vamos lá, quem levanta a mão para contar um pouquinho o que descobriu quando era negativo, era positivo? Bom, participem da aula, porque senão fica muito triste eu falando sozinho aqui. Aí, boa. Vamos, Arthur. Pode falar, tô te ouvindo. Oi, Gui. Oi. Tudo bem?
Uma coisa que eu percebi, não diretamente com A ser maior ou menor que zero, mas se A é igual a zero, ela me parecia ser uma função de primeiro grau. Tipo, ficou uma linha Exatamente. reta. É verdade, Eu porque percebi. aí aqui, né, quando eu estou multiplicando zero por x ao quadrado, isso vai sempre desaparecer. Então só vai sobrar Sim. essa parte da equação que é o formato daquela equação de função de primeiro grau mesmo, né? Tem razão, Arthur. É. Por isso que a gente fala que para a função quadrática, o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, tá? Ah, entendi. Tá bom. Legal. Valeu. Mais eu. Vamos lá, Lucas. Pode falar. Oi, tá me ouvindo? Uhum. Eu coloquei que se o A é menor do que zero, o vértice da parábola vai ser o ponto máximo. E se o A for maior do que zero, o vértice da parábola vai ser o ponto mínimo. Ótimo. Então, se o meu A, vamos já observar isso que o Lucas está falando. Se o meu A for menor do que zero, ele está falando que a gente vai ter um ponto máximo, né? É isso, Lucas? É isso aí. Tá. Ponto máximo, pessoal, significa que eu tenho um valor de y em que a parábola vai até esse limite. Depois desse limite, ele não passa. Então, perceba, essa linha vermelha, ela não chega até esses valores aqui em cima, né? Não posso subir o quanto eu quiser que eu não vou achar. Então, o valor máximo que o meu y atinge é esse zero. Nesse caso, obviamente, se eu mudo a minha parábola, ela vai mudando também um pouquinho. Muito bem. Então, tem razão nisso que você está dizendo. Ô, Gui, uma dúvida. Fala. Ai, desculpa. Não, pode falar. As raízes podem ser no ponto 00? As raízes podem ser no ponto 00? Uma raiz pode ser no ponto 00? Pode, claro. Não tem problema. É um Ah, ponto tá. como qualquer outro ponto. Inclusive, Tá bom, esse que eu beleza. estava mostrando para vocês aqui, Lucas, a raiz dele é no 00, justamente, né? Ele só Ah, tem tá uma bom. raiz e é no 00. Mas, por exemplo, ele Beleza. poderia ter duas raízes, assim. Acho que eu vou ter que aumentar mais ainda para vocês poderem observar isso. Peraí, Entendi. Obrigado. tá bom? Imagina. Aham, saquei. Então, ótimo. O Lucas deu uma sugestão. Então, quando a gente tem a parábola com a positiva, a gente tem um ponto mínimo, e quando ela está negativa, a gente tem um ponto máximo. Legal. Vamos ouvir mais outras pessoas. Tem outras pessoas que falaram outras coisas. Cadê a Valentina aqui? Vamos ouvir a Valentina. Diga, Vale. Foi. Então, que se o A for positivo, a parábola vai estar virada para cima, como se fosse um V. E se Legal. o A for negativo, vai ficar como se fosse um A para baixo. Legal. Então, olhem só o que a Vale está falando. Se a nossa parábola tiver um A positivo, é como se ela estivesse virada para cima. É a tal da boca feliz. E se ela for para baixo, ou se o A for negativa, ela vai estar virada para baixo. Pessoal, a gente vai chamar isso de concavidade, tá? Vocês vão ver isso em física, inclusive. Vocês vão aprender lá com a Amorim depois sobre espelhos côncavos. Concavidade é basicamente essa curvinha aqui que a parábola faz, tá? E a gente vai dizer que a concavidade está para baixo ou está para cima. Então, ao invés de chamar de boquinha feliz e boquinha triste, que é um nome bem, digamos, do cotidiano, e tudo bem, quando a gente fala isso, a gente entende o que a gente quer dizer, mas o nome correto disso é concavidade para cima ou para baixo. Então, nesse caso que está aparecendo para vocês, a concavidade está virada para baixo, né? Porque a gente consegue perceber que a curvinha está apontando para baixo. E as pernas da parábola também, elas crescem e depois decrescem. Se o nosso A for positivo, aí a gente passa a ter uma concavidade virada para cima, tá? Então, independentemente, percebam, do meu valor de B ou do meu valor de C, toda vez que o A for positivo, a gente tem uma concavidade para cima, e toda vez que o A for negativo, a gente tem uma concavidade para baixo. Tá? Com esse desenho ficar bonitinho, dá para ver. Inclusive o C, tá? Vou variar o C também, ó. Posso variar o C quanto eu quiser. É sempre o A que determina se a concavidade é para cima ou para baixo. Muito bem. Então vamos parar um pouquinho aqui no C, vamos voltar tudo, porque agora a gente vai para o próximo passo. O próximo passo discutia o que acontecia com o módulo do A. Então vamos ouvir outras pessoas que tenham sugestão do A. Do que significa o módulo de A. Quanto mais eu aumento o módulo, o que acontece? Diga, Lucas. Opa. Vai. Ai, desculpa, eu me mutei, eu não sabia que você estava me chamando. Tudo Ah, bem. tá. É porque eu não levantei minha mão, mas eu posso Ah, falar. tá bom. Eu coloquei. Não, tudo bem, eu posso falar se você quiser. Se quiser chamar outra pessoa também, tudo bem. Então, deixa eu chamar a Mavi, que ela tinha levantado a mão para responder essa, tá bom? Tranquilo. Valeu, Lucas. Então, vamos, Mavi. Diga. Assim, a gente viu que quanto maior
fosse o A, mais estreita a parábola ficava em relação ao eixo Y. Ótimo. Legal, Mavi. Então, olha só, vou simular isso aqui para vocês, né? Então, você está falando, quanto mais próximo de zero, mais ampla parece que fica essa parábola. E quanto mais eu aproximo ela, aliás, quanto mais distante de zero, mais estreita ela fica, né? Isso. Eu vou tirar o zoom. Você tem total razão, é bem isso mesmo. Então, ó, quanto mais próximo de zero, mais aberta ela fica. Aí até que chega no zero, que ela fica totalmente aberta, porque ela nem é uma parábola. E aí depois, se eu vou para o outro lado, ela também vai ficando aberta, e vai fechando, né? Então, se eu pegar um valor muito próximo de zero, a gente tem uma parábola praticamente... Opa, deixa eu arrumar aqui. 0,00000. Não vai nem aparecer, acho. Não sei se funciona isso aqui. Acho que ele não aceitou. Ó, tá vendo? A nossa parábola tá muito, muito reta. Se eu for tirando uns zeros, vamos ver o que acontece. Ou ele não tá aceitando. Aí, ó. Tá, então, ela vai ficando realmente muito aberta quanto mais próxima de zero. Até que ela fica realmente aberta. Legal, Mavi. Boa, obrigado. É isso mesmo. E aí, a Fernanda tá me perguntando, então a boca sorrindo é com cavidade para baixo? Não, foi ao contrário. Aqui, nesse caso, eu tô mostrando uma parábola que tá sorrindo. Ela tá com tá vendo? E a concavidade dela está virada para cima. A gente diz que a concavidade dela está virada para cima quando ela está sorrindo, para baixo quando ela está triste, tá bom? Então, vamos ao próximo passo, que a gente tinha que falar sobre o C agora. Eu nem pedi para vocês discutirem o B, porque o B é um pouco mais difícil mesmo, não vai interessar muito para a gente agora, mas vamos discutir o C. Então, o Felipe Eisen está com a mão levantada, vamos ver se ele consegue ajudar a gente no C. Fala, Fê. Oi, eu queria também fazer uma pergunta sobre a anterior, para ver se tá certo. Pode Eu falar. falei que quanto mais próximo de zero é o valor de A, maior os valores de X. Então, Fê, porque o valor de x a gente vai variar sempre, do menos infinito até o mais infinito. Então a gente não consegue fazer essa comparação exatamente que você está propondo. O que você pode falar é, se eu mantenho o mesmo y, tá? Então vamos supor, eu vou escolher esse y aqui 50 mil, tá? O y 50 mil aqui dá, sei lá, menos 2.240, mais ou menos, né? Agora, se eu aumento esse valor de A, esse meu x vai diminuir para o mesmo valor de y, percebe? Porque justamente ela vai ficar mais apertadinha, essa parábola, ela vai ficar mais achatada. Então, toda vez que eu aumentar o meu valor de A, aliás, desculpa, aumentar o meu valor de A, o módulo de A, os meus x vão fazer assim, né? Eles vão ficar mais estreitinhos. Mas a gente vai falar mais dessa outra parte que a gente estava discutindo mesmo, tá, Fê? Dessa discussão do ser o estreito e ser não tão estreito. É basicamente isso. E aí, você consegue me ajudar na C, Fê? Consigo. Diga aí, o que vocês discutiram sobre a C? Sobre o C. A gente discutiu que que o C ajuda a determinar o Y vértice e que se B é zero, o valor de C é o valor do Y vértice. Peraí, então, desculpa, fala de novo que eu me perdi. O C ajuda a determinar o valor do Y vértice, mas isso a gente já sabia. Só que se B for zero, o valor de C é o valor do Y vértice. Tá, então, olha só. Primeiro, o C, você falou que ele ajuda a determinar o Y do vértice. É verdade, o Y do vértice a gente precisa fazer menos delta sobre 4A, o C está lá envolvido de alguma forma. Aí você disse que se ele for zero... Se o B for zero, Tá. o valor de C é que determina onde é o Y vértice. Tem o valor de A também, né? O valor de A faz diferença. Porque é menos delta sobre 4A. Então tem lá dividido por 4A, ele vai alterar o valor do Y do vértice. Cuidado. Eu testei com vários tipos de A e tava dando certo. Mas ele não fica sempre igual, né? Para cada A que você troca, você vai ter um valor novo. Vai ser sempre C. Calma, eu já entendi o que você fez. Porque fica menos 4AC e aí você está dividindo por 4A. Você tem razão, Fê. Você tem razão, desculpa. Vai ficar sempre, vai ter a ver sempre com esse valor de C. Você tem razão. Mas acho que isso é um passo além até. Nem era o que eu esperava de vocês. Vamos ouvir outras pessoas. A Mavi levantou a mão também. Diga, Mavi.
Assim, a gente, para ter certeza, a gente também alterou o A e o B algumas vezes, mas independente, tipo, da posição de A e B, quando você altera o C, a parábola continuava no mesmo formato, só que ela mudava de posição em relação ao eixo Y. Uhum. Então, quanto maior fosse o C, mais para cima ela ia ficar no eixo, e quanto menor o C, mais para baixo ela ia ficar no eixo. Ótimo. Então, olhem só, pessoal, eu estou mostrando exatamente isso agora que a Mavi está falando, né? Eu estou colocando play aí, e a gente percebe que conforme ele vai variando só o C, a nossa parábola ela sobe ou desce, ela mantém exatamente o mesmo padrão, só que ela vai subindo ou descendo. E aí, vamos entender por que que isso está acontecendo. Olhem só. E aí, Mavi, fica aí para... Eu vou te deixar desmutada mesmo para ver se você está entendendo o que eu estou falando ou se eu estou muito longe de ser compreensível. Ok. Olhem só. A nossa função da parábola é assim, ax² mais bx mais c. Vamos escolher um ponto dessa parábola, eu vou ampliar aqui para escolher um ponto menorzinho, sei lá. Tá muito grande ainda a nossa parábola, né? Deixa eu fazer questão de ampliar ela bastante para ficar mais fácil da gente usar os valores. Então, beleza, a gente tem nossa parábola aqui. Ainda continuam valores grandes, mas ok. Ó, vamos pegar, por exemplo, esse ponto... Não, acho que eu quero ainda um ponto menor para eu poder mostrar os cálculos para vocês, senão vai ficar realmente muito complicado. Então, deixa eu diminuir tudo aqui. Eu deixei uma escala bem grande para a gente poder ver mais fácil as coisas. Pronto, aqui está uma parábola bem simpática. Aqui vamos colocar concavidade 2, sei lá. Beleza. Nossa parábola está um pouquinho deslocada, a gente consegue perceber. E aproximando aqui, vamos pegar, por exemplo, esse valor. Quando a gente for trocar o x por 1, tá difícil de pegar também, mas aqui dá mais ou menos 6,7, tá, gente? Então, quando eu troco o x por 1, aqui vai ficar a vezes 2, então que dá justamente 2 vezes 1 dá 2, mais o b vezes 2, só que o b é menos 5. Então vai ficar menos 5 com mais 2. Então a gente vai chegar em menos 3. Tá? E aí percebam, esse menos 3, ele vai ser sempre menos 3, se eu tiver no x igual a 1, independentemente desse valor de c. Tá acompanhando, Mavi, o que eu tô falando? Sim. Tá. Então aqui sempre vai ser menos 3. Isso não vai depender do c. O c vai atuar exatamente nesse menos 3. Então percebe, o meu y ele vai ser sempre menos 3 mais ou menos o valor de c. Né? E aí justamente por isso que a única coisa que vai acontecer é eu deslocar para cima ou deslocar para baixo esse menos 3. Então se o meu c for 0, a gente teria que encontrar menos 3. Se o meu c for igual... Opa, 4.000 vai muito longe. Se o meu c for igual a 5, a gente vai ter que encontrar menos 3 mais 5. E aí o menos 3 mais 5 seria justamente o 2. Então aqui se a gente fosse no menos 1... É isso ou é besteira? O que eu falei de besteira? Peraí. Eu falei aqui no 1, né? A gente tem que trocar no 1. Tá mais ou menos aqui. Espera aí, desculpa, Gabriel. O Gabriel não entendeu. Deixa eu retomar aqui, porque até eu me perdi aqui no que eu tô falando. Olha só. Pera. Que a gente trocou A por 2. Então, se o x for menos 1, isso daqui vai dar 2. Desculpa, gente. Eu tava falando besteira, tá? Porque menos 1 ao quadrado dá 1. Então, 1 vezes A. Tá? Então, acompanha aí. Menos 1 ao quadrado dá 1. Estou substituindo o x por um valor qualquer. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes o A, o nosso A a gente determinou aqui que é 2. Então, vai ficar 2. Tá? Então, no final das contas, vão anotando aí num rascunho que fica mais fácil de perceber o que eu estou falando. Então, vai ser 2 mais menos 5 vezes menos 1. Então, vai ficar mais 5. Tá? Então, no final das contas, esse trecho todo, se a gente troca o x por menos 1, a gente vai obter 7. Aí o que eu estou falando é, se o c for 0, o nosso y vai ser realmente esse 7. Tá? Então, ó, se o c for 0 e a gente for até o menos 1 aqui, a gente realmente encontra esse menos 1 e 7. Agora deu certinho. Tá? Agora, se eu troco
esse C por qualquer outro valor, ele vai aumentar igualmente ou diminuir igualmente no Y. Então, se eu troco o C por 5, a gente vai ter que encontrar 7 mais 5, porque o 7 continua igual. Eu não mexi aqui. Então, aqui eu vou encontrar 7 mais 5, que tem que ser igual a 12. Tá? Que é o que eu estou encontrando aqui. E aí, por isso, se eu for aumentando ou diminuindo esse C, realmente a nossa parábola ela sobe ou desce. Sempre de acordo com isso. Então, olha só. Faz um pouco de sentido isso que eu estou falando? Mavi, deu para entender? Sim, sim. É que, tipo, uma coisa que pra mim faz mais sentido é que o C, você só tá adicionando um valor. Uhum. Então, você tem uma proporção definida pelo A e pelo B. E daí, a única coisa que você vai fazer com C é que, com todos esses valores, você vai adicionar valor. E isso que vai fazer a diferença. Perfeito, é isso Eu não mesmo. sei. É isso mesmo, tem Eu razão. acho que fica, tipo, mais claro de entender. Você tem uma proporção, e daí dessa proporção, em todos os valores, você adiciona ou subtrai o C. Isso, exatamente. Boa, ótimo. Ótimo jeito de explicar, obrigado. É isso aí. E, inclusive, pessoal, lembrando que o C é o corte no eixo Y. Então, ele também vai variar esse corte no eixo Y, né? Percebam aí pela movimentação dessa função. O corte no eixo Y está variando, tá? Então, o Luiz está falando essa questão do explica de novo. A ideia é essa mesmo que a Mavi estava falando, tá, pessoal? Para simplificar a vida de vocês, o C basicamente faz com que essa função suba ou desça. É isso. E aí ele vai subir ou descer porque, que nem a Mavi estava falando, ele não está dependendo do X. Independentemente do valor de A, B e X, esse C ele vai sempre atuar diretamente no valor do Y. Tá? Então, se eu aumento o Y, se eu aumento o C, o Y aumenta. Se eu diminuo o C, o meu Y diminui também. A Marina falou da parte do eixo corte no eixo X. O corte no eixo X é outra coisa, mas por enquanto a gente falou do corte do eixo Y, porque o C determina o corte do eixo Y. Tá? E aí o Luiz está falando, então o C atua diretamente no valor de Y? É isso, o C atua diretamente no valor de Y, tá, gente? Aí depois disso, eu pedi para vocês pensarem como fazia para desenhar uma parábola. Deixa eu ver algumas sugestões de vocês. Alguns passos que vocês sugeriram de como fazer para desenhar uma parábola. Quem se voluntaria para falar? Se não, vou escolher voluntários eu. Vamos, pessoas diferentes. Lucas se voluntariou, agradeço. Vamos tentar ouvir pessoas que ainda não falaram, Lucas, senão eu libero você. Então, levante a mão. Gabriel falou eu, levanta a mão aí, Gabriel, para eu te achar aqui mais fácil. Boa. Então fala, Gá. Tudo bem com você? Beleza? Tudo bem, Gui? Tudo bem. Diga. Ó, eu e meu grupo, a gente pôs assim. Para designar a forma da parábola, consideramos que B é igual a zero, já que o B só influencia na localização do vértice, ou seja, em que quadrante ou eixo ele estará. Isso é uma coisa que eu percebi, que o B, ele tipo, não muda a fórmula da parábola. Ele só muda tipo, onde que o máximo ou o mínimo dela vai estar. Beleza. Aí eu escrevi, para esboçar a parábola, primeiramente devemos analisar o valor de A. Caso A seja positivo, teremos uma parábola boca feliz, ou seja, ela é côncava para cima. Caso A seja negativo, teremos uma parábola boca triste, que isso é que é côncava para baixo. Após isso, devemos... Isso. É isso mesmo. Após isso, devemos analisar o módulo de A. Quanto maior o módulo de A, mais estreita a parábola será, isso é, mais próxima do eixo Y. Para designar a forma da parábola... Não, isso eu já falei. Tá? Deixa eu apagar aqui. É que tem uma parte que não está descendo o meu textinho. Por fim, analisamos o valor de C. Por que não está mexendo? Não. Por fim, analisamos o valor de C. Este representará qual o valor de Y do vértice. É isso que eu pus. Ótimo. Muito bom, Gabriel. Eu vou comentando o que vocês falaram, então, para a gente ir pensando no que é importante para ter esse desenho da parábola. A primeira coisa é vocês entenderem que a parábola ela não é tão simples de desenhar quanto a reta. Né? Isso eu já tinha falado para vocês.
A reta você pegava a régua e traçava entre dois pontos e acabava logo com isso. A parábola ela é mais complexa. Como faz então para desenhar a parábola? O Gabriel foi trazendo os passos direitinho. Então, o primeiro passo é olhem se a concavidade é virada para cima ou virada para baixo. Como eu faço isso? Olhe o A. Se o A for positivo, a concavidade é para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Depois disso, eu preciso encontrar alguns pontos que sejam importantes da minha parábola. Esse é o ponto principal, tá? Vocês vão precisar encontrar pontos que são essenciais da sua parábola. Que nem quando a gente desenhava a função de primeiro grau, a gente tentava encontrar o corte no eixo y e o corte no eixo x. Na parábola, a gente também vai tentar fazer isso. Então, a gente vai tentar encontrar o corte no eixo y, porque ele sempre existe, tá, gente? Então, aqui nesse caso, dessa parábola que eu desenhei é o 0, 0. Ou não, na verdade, é o 0,01. É isso? Então, aparentemente ele não está cruzando no 0, 0. Tá certo, porque o C não é 0. Tá certo. Então, a gente vai trocar o f de x por 0 e descobrir, usando Bhaskara ou então soma e produto, quais são os valores das raízes dessa função. Tá? Então, aqui eu estou encontrando as duas raízes que eu tenho da minha função, vou marcar elas. Eu também vou encontrar o meu valor de C. Bom, meu valor de C está fácil, eu sei que ele corta no y igual a 1. Tá? E além disso, eu ainda vou encontrar o vértice. O vértice é muito, muito importante. Tô calmo, Carol. Pode falar. Então, por enquanto as coisas que eu estou falando vocês têm que encontrar o vértice da parábola, vocês têm que encontrar as raízes dessa parábola, se tiver raízes, e vocês têm que encontrar o y do corte nesse eixo y. Então, qual é o ponto em que a minha parábola cruza o eixo y? É fácil descobrir esse porque é justamente o C. Esse é o mais fácil de obter, tá? Aí você tem que descobrir o vértice da minha parábola usando o menos b sobre a e o menos delta sobre 4a, para descobrir o x e o y do vértice. E aí, por último, você vai tentar encontrar as raízes, que é fazer f de x ser igual a 0. Na maioria dos casos que a gente vai trabalhar em sala de aula, vocês vão encontrar essas raízes. Mas pode ser que vocês não encontrem. Por que não encontraria, Gui? Porque talvez a minha parábola ela não cruze o eixo y, o eixo x, desculpa. Então, por exemplo, aqui, a minha parábola ela não está cruzando o eixo x. E aí, Gui, como é que eu faço, então, para desenhar isso? Bom, você vai descobrir de qualquer jeito o vértice da sua parábola, porque ela sempre tem um vértice. Você vai descobrir de qualquer jeito o corte no eixo y, porque ela sempre tem um corte no eixo y. E aí você vai tentar determinar outros pontos que te ajudem a delimitar como seria mais ou menos o formato dessa parábola. Para isso, eu posso trocar, por exemplo, o y por qualquer valor. Então, troco o y por, sei lá, 1.500 nesse caso. Tá? Obviamente, a gente vai trabalhar com números menores. Mas troco o y por 1.500. Quando você fizer isso, você vai chegar numa equação de segundo grau, que você sabe fazer. Porque você vai ter ax² mais bx mais c igual a 1.500. Você passa 1.500 para o outro lado, vai virar uma equação de segundo grau que vocês estão acostumados a resolver por Bhaskara ou por soma e produto. E aí você vai descobrir dois valores para x, que são justamente esses dois valores. No 1.500 ele tem esse valor e esse valor. E aí você marca esses dois pontos e aí vai ficar mais fácil desenhar essa parábola. Ela nunca vai ser muito precisa, tá, gente? Não tem uma régua para desenhar parábolas. Então ela é meio um chute mesmo que vocês vão tentar desenhar. Vocês vão ver na lição de casa que vocês vão ter que fazer um desenho. Aí vocês vão tentar no caderno de vocês e depois eu gravei um vídeo para explicar exatamente o passo a passo para você desenhar a parábola. Aí fica mais didático também para vocês entenderem do que eu só falando aqui com vocês agora. Carol, faz a sua dúvida. Deixa eu abrir seu microfone. Pode falar. Oi, Gui. Carol. Sim, eu tô com uma dúvida. Como é que assim, por exemplo, no exercício do teste, a gente não tinha nem o A, nem o B, nem o C. Como que a gente iria descobrir o vértice se a gente não tem isso? Então, não, vocês precisam ter essas informações mesmo, tá, Cá? Eu tava só pensando assim, genericamente, o que eu tenho que fazer para descobrir o desenho da minha parábola? Tá? Então, em geral, você vai receber a função. Então, eu vou falar, olha, a função é essa daqui, pá. Encontre o desenho dessa parábola. Mostre para mim o desenho dessa parábola. Vocês vão ter exatamente isso na lição de casa hoje, tá? Tá bom. E aí, só para retomar, então, que algumas pessoas estão perguntando. Olha, eu encontro o vértice da minha parábola fazendo menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. André, essas letras elas já vão estar dadas para você, tá bom?
Então, nesse caso que eu tenho que desenhar a minha parábola, você já vai ter o valor de A, B e C. E aí, para desenhar essa parábola, você precisa descobrir o vértice, fazendo menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Você precisa descobrir o corte no eixo X, que é exatamente o C. Né? Lembrando que o C é sempre o corte no eixo Y. E aí eu posso tentar descobrir as raízes forçando o f de x igual a zero. E quando o f de x igual a zero, eu vou descobrir os dois valores de x quando a parábola cruza o eixo x. Então são esses passos, tá, gente? E aí, por último, eu pedi para vocês... acho que, Fê, eu não entendi sua pergunta. A Fê perguntou qual seria a resposta da questão 3. Eu não lembro qual era a questão 3, era do... Me escreve aqui, Fê, aí eu retomo, por favor. Enquanto a Fê vai escrevendo, eu vou abrindo então a última questão que eu tinha pedido para vocês, que era do Angry Birds. E aí ela era um pouquinho mais difícil mesmo, tá? Era mais para vocês testarem, enfim, ousarem um pouquinho. E aí deixa eu ouvir, alguém chegou a pensar em alguma estratégia para definir uma dessas funções? Não precisa ter chegado na função final, mas para ter, assim, o jeito de determinar uma dessas funções seria tal coisa. Então o Lucas se propôs aqui, vamos ouvir o Lucas. Só vou responder rapidinho antes disso. Então, Fê, o que acontece quando A é maior? Quando A for maior de módulo, ele vai ficar mais achatadinha, essa minha parábola. E quando meu A for menor, ela vai ficar mais espaçada, tá? Aí, quando eu chamei... Putz, já nem lembro quem foi. Esqueci. Alguém estava contando quais eram os passos para determinar a parábola. E aí vocês não precisam se preocupar com o valor de A, tá? Quero dizer, vocês precisam se preocupar se a concavidade é para cima ou para baixo, isso vocês precisam se preocupar, mas vocês não precisam se preocupar quão achatada ela é, porque quando vocês desenharem 3 ou 4 pontinhos, vocês vão ter só uma parábola para desenhar, então não tem problema. E aí o Luiz Eduardo está perguntando, mas e o B, o que muda? O B, por enquanto, a gente não vai discutir, tá, Luiz? Ele muda alguma coisa, então alguém até falou, ele muda qual vai ser o vértice, onde vai estar o vértice, mas a gente não precisa se preocupar muito com B, por enquanto, sozinho, porque ele sempre muda, mas ele depende dos outros também. Então é mais difícil discutir o que ele faz. Vamos ouvir o Lucas, então, em relação a essa questão do Angry Birds. Fala, Lucas. Eu pensei o seguinte, eu fui primeiro ver qual era o ponto do vértice, e eu acho que é 7 no eixo Y e 15 no eixo X, mas eu não tenho certeza. Aqui Desculpa. Ao contrário. Não, calma. A testa do porquinho, você diz, Lucas? A testa do porquinho. Era 15 e 15, né? Isso que eu quis dizer, desculpa. 15 e 15. Aí eu pensei... como eu não sabia exatamente como fazer a parábola, eu pensei de uma outra maneira. Eu pensei em traçar o eixo de simetria e depois fazer as vértices, como fala? As raízes pela equidistância, mas eu pensei de um jeito melhor. Eu já sabia que uma das raízes ia ser no 0, 0, porque ele ia ter que sair dali, correto? Verdade. E aí eu fui ver a distância do 0, 0 para o eixo de simetria, vamos dizer assim, que seria perpendicular ao eixo X. Tá. E aí eu vi que seria de 15. Tá. Né? E aí a distância entre o 0, 0 e o eixo de simetria no eixo X seria 15. Isso. E aí eu pensei que a outra raiz seria 15 quadradinhos pro lado. Isso, tá certo. Então seria 30. Uhum. Então seria 30 no eixo X e 0 no eixo Y. Então a gente já tem o vértice e as duas raízes. E aí era só ligar os três. Tá, beleza. Mas a minha pergunta, Lucas, era qual é a lei dessa função? Então você tem razão, você está determinando uma delas. Uma função que tem raiz no 0 e no 30. Mas percebam, eu tô roubando aqui, tá? Isso eu não ensinei vocês ainda. Mas eu tô desenhando uma parábola que ela cruza justamente o 0 e o 30. Tá vendo? Essa preta. Uhum. Só que, vou trocar de cor só pra... Ou não, vou deixar preta mesmo, vai. Então, vocês conseguem ver aí essa preta, ela cruza no 0 e 30, só que ela não passa no porquinho. Então eu teria que fazer algumas modificações nela ainda, porque tem infinitas parábolas que cruzam no 0 e no 30, só que cada uma tem um formato diferente. Então eu tô roubando aqui, escrevendo uma, por exemplo. Já dá para perceber que ela está chegando mais perto do porquinho, né? Ainda não chegou, mas está chegando mais perto. Então, vou diminuindo aqui, cada vez mais perto. Opa, agora foi longe demais. Então, dá para ir chutando, mas até chegar em um valor. Por exemplo, aqui estou muito perto já, né? Tá quase cruzando. E, de fato, Lucas, você tem razão. Ela está entre o 0 e o 30. Mas eu vou ouvir a Vala e depois eu trago a resposta juntando isso que você me falou, Lucas. Obrigado.
Vamos ouvir a Vale. Diga, Vale. Então, na verdade é que eu não entendi o que o Gabriel tinha falado sobre o C. Ixi, espera. O C, basicamente, ele faz com que a nossa função ela cresça ou que ela suba ou desça, tá? É basicamente isso, Vale. Então, tô arrumando aqui para mostrar. Mas, ó, tá vendo que a nossa... Opa, droga, o desenho é vermelho. Não era vermelho que eu queria mexer. Era essa daqui. Bom, tá, tudo bem. Olhando para vermelha, ó, se o meu C varia, ele sobe e desce, tá vendo? Então, sobe e desce, sobe e desce. É isso que o C faz, tá? Sim. Então, o que o Lucas estava fazendo para chegar no porquinho, ele tem que, na verdade, achar um C, então, Então, para o acertar. C do Lucas, ele já tinha falado qual que era. E aí o C, ele é o mais fácil de obter de fato, Vale. Por quê? Porque o nosso passarinho, ele tá no ponto 00. Então, com certeza absoluta, o corte no eixo Y é 0. E aí o C precisa ser 0, tá? Não entendi isso. Por que tem que ser 0 se eu começo ali? Então, porque o passarinho, a trajetória dele vai começar no ponto 00. Concorda comigo? Sim. Então, se ele começa no 00, significa que o ponto 00 pertence a essa função que a gente quer encontrar. Só que o C da função a gente sabe que é o corte no eixo Y. Então, se o corte no eixo Y é o justo 0, porque é onde começa a nossa trajetória, então o C tem que ser 0. Então o C já está definido aqui. Tudo bem? Tá, acho que eu entendi. Legal. E aí, pessoal, eu vou usar a sugestão que o Lucas tinha falado, mas é o seguinte, eu tenho infinitas parábolas que fazem essa trajetória de cruzar com um porquinho. Vou tentar mostrar algumas para vocês, vamos ver. Primeiro, tem que ser uma concavidade para baixo, né, gente? Não faz sentido ser concavidade para cima porque a gente está falando da gravidade. Então, com certeza tem que ser uma boquinha triste. Aí eu tô desenhando aqui, ó, por exemplo, acabei de achar uma que bate na testinha dele. Tá vendo? E ela não é simétrica em relação ao eixo 15, que nem o Lucas tinha proposto. Mas, de fato, a mais fácil da gente encontrar é quando ela for simétrica ao 15. E aí, que nem o Lucas disse, ela cruzaria, de fato, o 0 e o 30, mas mais do que isso, o vértice dessa parábola teria que ser justamente na testa desse porco. E o vértice da parábola a gente sabe calcular, é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então anotem numa folha de papel para não ficar tão perdido. Pode ser um rascunho aí de vocês. Olha, a gente sabe que o x do vértice é igual a 15. Né? Então eu estou propondo que o vértice vai ser justamente a testa desse porquinho. Então o x do vértice é 15. E a gente sabe que 15 então tem que ser igual a menos b sobre 2a. Então a gente agora vai ter uma relação entre a e b. Mas só com essa relação a gente não consegue descobrir. Então vou usar o y do vértice também. O y do vértice também é igual a 15. E aí ele tem que ser igual a menos delta sobre 4a. Vão escrevendo aí para acompanhar. Então o delta ele é b ao quadrado menos 4ac. Então ficaria menos, entre parênteses, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Mas lembrem, a gente já tinha falado que o c é igual a 0. Então toda essa parcela menos 4ac desaparece. E aí fica só para a gente o menos b ao quadrado sobre 4a. E agora a gente tem um sisteminha que a gente consegue resolver. Porque 15 é igual a menos b sobre 2a. E 15 também tem que ser igual a menos b ao quadrado sobre 4a. E aí a gente consegue resolver esse sistema e aí a gente vai chegar nas seguintes soluções. O a teria que ser igual a menos 1 sobre 15 e o b teria que ser igual a 2. E aí percebam que a gente matou. Né? Realmente o passarinho vai bater aqui, a gente percebe pela trajetória que ele vai bater na testa do porquinho. Tá? Lembrando, essa é uma dessas parábolas que funcionam. Podem existir infinitas outras, mas essa é a única parábola que tem vértice na testa do porquinho e que sai do ponto 00. E aí com isso a gente resolve então essa questão. Na lição de casa, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar mais com essas ideias, tá, gente? Então, mesmo que tenha ficado um pouco solto ainda algumas coisas, na lição de casa vocês vão conseguir amarrar melhor esses assuntos que a gente tem visto. Mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês nessa questão é que é muito importante o vértice. Tá? O vértice da parábola ele define tudo. Então fiquem atentos sempre ao vértice e ao corte no eixo Y, que são as coisas mais fáceis de vocês conseguirem observar. Pessoal,
com isso a gente encerra o assunto da aula de hoje. Só a Marina está perguntando por que o C é 0. O C é 0 porque o passarinho sai desse ponto 0, 0. Então, se ele sai do ponto 0, 0, significa que o corte no eixo Y é o 0. E o C é sempre o corte no eixo Y, então o C tem que ser 0. Tá bom? E aí, eu só queria ouvir de vocês se esse tipo de aula funciona para vocês, se é bom ter aulas assim ou não. Gui, esquece isso, vai só para aula, videoaula mesmo, que é melhor. Então, se alguns puderem falar, eu agradeço também. O André levantou a mão. Opa, desculpa, André, você levantou e eu baixei sua mão. Fala, André, estou ouvindo você. Bom dia, Gui, tá me ouvindo? Bom dia, tô sim. Tá, eu achei, tipo, mais interessante esse tipo de aula do que as videoaulas, porque, sei lá, tipo, parece mais dinâmico, assim, quando você pergunta alguma coisa e a gente consegue responder na hora, ou fazer pergunta ligando o microfone. Eu sei que, tipo, não podia antes por causa dos acontecimentos, né, que aconteceram em relação ao áudio, essas coisas, mas eu acho que ficou bem melhor, assim. Tipo, Legal. Não sei se mais alguém achou isso, mas eu achei, pelo menos. Tá bom. Obrigado, André. Já respondo. Vamos ouvir outras pessoas. Eu tô vendo algumas pessoas escrevendo, eu já escuto vocês. Fala, Lucas. Oi. Não, eu acho que assim, nesse caso, para essa aula que a gente tem uma atividade em grupo, eu acho que faz sentido ter conferência. Uhum. Mas se fosse tipo uma aula só expositiva, eu acho que eu prefiro videoaula. Tá. Se, por exemplo, se não fosse nesse caso de que você ia dar pra gente um teste pra gente fazer em grupo, para depois você só afinar alguns pontos, acho que é melhor nesse caso. Mas se fosse, por exemplo, uma aula que você só ia dar os conceitos de como fazer uma parábola, acho que era melhor um vídeo. Perfeito, entendi, Lucas. Tá, e outra coisa, posso fazer uma dúvida rapidinho sobre isso? Ou você acha melhor não? Coloca no fórum, por favor, porque a gente já estourou o tempo da aula e eu queria só ouvir outras pessoas. Obrigado, Lucas. Tá, beleza. Vamos, Carol, diga. E aí depois eu encerro, tá, gente? Diga. Não, eu falo a mesma coisa que o Weber, que eu acho que, tipo, aula expositiva, assim, matéria nova é melhor videoaula, porque senão fica muito confuso, dá pra pausar e tal, mas aula mais dinâmica é melhor assim, ó. A gente tem que alternar. Legal, ótimo, Carol, obrigado. Isso foi o que eu concluí com a última sala também, a gente também fez esse esquema. A conclusão ficou parecida. Então eu vou tentar alternar entre videoaulas, quando eu vou falar do conteúdo, quando eu vou apresentar uma matéria nova para vocês, e mais conferência nesses momentos em que a gente for discutir e, digamos, assentar esse conhecimento que vocês já aprenderam na videoaula. Então eu vi que várias pessoas foram escrevendo que concordam que preferem esse tipo ou que não preferem videoaula. Essa aula vai ficar gravada sim, tá, gente? Vocês podem acessar ela. E o que a Isabela falou uma coisa importante, que às vezes fica um pouco confuso de acompanhar, porque aqui eu não tenho uma lousa para falar com vocês, né? Então, o que é muito importante nesses momentos é que vocês de fato fiquem com uma folha e vão anotando as coisas que eu digo para não ficar tudo na cabeça de vocês. Eu mesmo fui anotando aqui, então eu estava discutindo com vocês e anotando aqui no meu caderninho o que eu estava falando para ficar mais claro, tá, gente? Então, vamos fazer esse esquema de variar um pouquinho mais. Eu fico muito feliz em que a gente possa ter mais momentos assim de conversa. Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom feriado para vocês. Se inscrevam no Desafio de Matemática já. E a gente se vê, então, segunda, ou para quem for participar do desafio, ou na terça. Um abraço, pessoal. Até mais.